Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já começou a negociar indicações para as 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal com líderes partidários. As negociações se intensificaram com a chegada de Carlos Vieira, que é um apadrinhado de Lira, na presidência do Banco Estatal. A expectativa é de que, além do PP, partidos menores como Avante e Solidariedade também sejam contemplados. Em sua cerimônia de posse, Vieira foi questionado se, por pressão do Centrão, poderá fazer trocas nas vice-presidências do banco. Em resposta, o novo presidente da Caixa disse que eventuais mudanças fazem parte de um processo dinâmico das democracias em busca da governabilidade. Cláudio Dantas, gostou dessa resposta? Faz parte do jogo essas trocas para acomodar aliados e, naturalmente, avançar nisso que se chama de governabilidade, né, Dantas? Inclusive a vice-presidência de governo da Caixa já está nesse lote aí, já está no lote de negociação para o desespero do Rodrigo Pacheco, que indicou a pessoa que está lá ocupando o cargo. Eles não vão conseguir mexer ou vão ter muita dificuldade para mexer na vice-presidência de habitação, né, que está lá a Inês, que é do PT, que tem a bênção do próprio Lula e ninguém vai conseguir mexer nela ali de forma tão simples assim. Mas tem muitas VPs importantes para acomodar toda a turma aí. Tem lá a FUNCEF, né? A FUNCEF foi utilizada também, já foi usada e abusada em governos passados para todo tipo de rolo, né, de corrupção. Infelizmente, os aposentados da Caixa estão até hoje pagando taxa extra pelo rombo deixado por administrações anteriores corruptas. E assim segue a vida aqui em Brasília, né? Essa ocupação de espaço, ela é natural. O que precisa acontecer é uma fiscalização da execução dessas políticas, porque é aí que mora o perigo. São nessas negociações aí de gabinete, né, com empresários suspeitos, que você acaba pegando um banco como a Caixa, um importante banco aí, o maior banco da América Latina, e que tem essa atuação na habitação, no fomento, né, da habitação no país. E você não pode simplesmente deixar que isso seja utilizado de forma partidária. Não vai ser essa mudança. Ela não vai ser tão rápida, né? Esse loteamento aí, a mudança de posições, ela não vai acontecer do dia para a noite, porque também interessa ao novo presidente saber quais são os VPs ali que podem entregar aquilo que esses políticos querem. Mas ele está bem posicionado, assim, ele está bem, a gestão dele, ele já no discurso de posse dele deixou claro que vai manter uma relação muito próxima com o Congresso, inclusive está reforçando a assessoria parlamentar dele, justamente para que ele receba as demandas desses políticos e tente, vamos dizer assim, realizá-las, né? Não é simples não, é muita pressão, muitos interesses envolvidos, e o novo presidente da Caixa vai ter de, com habilidade, lidar com todos esses. Eu me lembrei, né, de um ex-diretor do DENIT, né, que era aquele órgão responsável aí por toda a parte de infraestrutura, rodoviária, etc., do país, que era o Luiz Antônio Pagô. O Luiz Antônio Pagô, ele, uma vez conversando com ele falava: Cláudio, eu executava mensalmente 1 bilhão de orçamento no DENIT, por isso que todos os partidos me apoiavam. Ele foi difícil ele cair do cargo. Então é disso que se trata, quer dizer, é assim que funciona Brasília. Se o dirigente está lá, consegue atender todos os interesses que vêm de todo lugar e executar esse orçamento público, né, ele acaba caindo nas graças e ganha a bênção de todos. O problema é justamente quando esse dinheiro é aplicado na ponta. E aí que é preciso que os órgãos de controle estejam atentos. Pois é, relembrando inclusive para a nossa audiência, Carlos Vieira, que é o novo presidente da Caixa Econômica Federal, disse que eventuais mudanças
se referindo às vice-presidências, fazem parte de um processo dinâmico das democracias em busca de governabilidade. Só para fechar esse bloco, Cristiano Beraldo, parece fazer parte do jogo, a gente acompanha isso há muitos anos, mas agora, quando um banco do tamanho da Caixa Econômica Federal tem 12 vice-presidências e acaba trocando praticamente todos com o objetivo de atender isso que o presidente chama de dinâmica, a gente torce para que sejam pessoas preparadas pelo menos, né? Porque a Caixa é uma empresa enorme e precisa, digamos, performar bem. Renato, o pecado é original. Quando você tem o presidente de uma instituição financeira dizendo que a estrutura dessa instituição serve à governabilidade, é uma demonstração muito clara e objetiva de que não há nenhuma razão para essa instituição financeira existir nas mãos do governo. Qualquer que seja o papel desempenhado pela Caixa Econômica, claramente esse papel está sofrendo influência política. A condução dos negócios da Caixa Econômica, esse mega banco, está aí declaradamente sujeito não à qualidade das indicações, mas o mero interesse político. Isso é inaceitável, isso é vergonhoso. Só que hoje a gente vive num país em que o presidente da instituição dá uma declaração dessa, ninguém liga. É isso mesmo, todo mundo entende que é assim que funciona. O próprio presidente da República deveria se corar ao ver revelado o mau uso que faz de uma instituição tão importante como a Caixa Econômica. Então, é absolutamente tudo errado nessa relação de uma empresa como a Caixa com o interesse político, mas fica por isso mesmo, é tudo aceito, tudo vai, e as pessoas estão lá tendo o seu FGTS, o seu projeto, a sua aposentadoria, todo o seu futuro sendo gerido pelo governo neste banco, sob influência absolutamente política. Não tem nenhuma preocupação técnica. Então, realmente é assim triste a gente ver como o governo vai destruir e vem destruindo tudo aquilo que precisaria funcionar bem, precisaria funcionar de forma independente, precisaria ter uma gestão moderna, precisaria colocar uma instituição tão importante como a Caixa Econômica em paridade com outros bancos mundo afora, mas não. É tudo no microinteresse para ajudar o eleitorado A, para encher o bolso B e por aí vai. E alguns vice-presidentes da Caixa Econômica Federal ganharam notabilidade nos últimos anos por conta de problemas justamente na gestão. Gedel Vieira Lima foi vice-presidente de pessoa jurídica na Caixa Econômica, na gestão de Dilma Rousseff, acho que entre 2011 e 2013. Vamos retomar o assunto da Caixa Econômica Federal, as negociações para a indicação de 12 integrantes do time de vice-presidentes. Zé Maria, queria naturalmente escutar a sua análise sobre esse processo de troca dessas vice-presidências. Faz parte do jogo, é uma negociação que inclusive deve demorar algumas semanas, mas também é importante olhar para o passado, né? Algumas figuras que integraram as vice-presidências da Caixa Econômica acabaram ocupando e estampando as páginas do noticiário, como Gedel Vieira Lima, que foi acusado de inclusive um esquema de fraude na concessão de empréstimos. Ele cuidava da vice-presidência de pessoa jurídica, não é mesmo, Zé? O Gedel está livre, leve e solto na Bahia, pode até ser candidato já. Olha, Daniel, um político dominava um setor muito importante e apareceu um jovem político tentando disputar o poder. Esse mais antigo viu aquela liderança e decidiu dar a ele um espaço para continuar no poder. Só que esse jovem político entendeu de que era melhor se aliar a outros políticos não tão fortes assim. Porque quando se alia a um político forte demais, perde completamente a ação. E assim aconteceu. Esse jovem político se reuniu com vários políticos mais frágeis e tomou o poder. Só que isso aconteceu no zoológico da Holanda e se tratava de chimpanzés.
que antes eram considerados violentos, e a gente vê uma prática de política muito interessante. Os líderes se unem, né, para tomar o poder e distribuem o poder. Distribui alimentos e distribui fêmeas. A cópula é muito importante para os chimpanzés, para todos, pela força que o ser vivo tem de transmitir DNA. Então, assim, é uma política que ela é natural em todas as civilizações. E a política dos chimpanzés é muito parecida com a nossa política. É normal. Só que aqui no Brasil há um exagero. Quando se muda um governo, quando se muda um ministro, muda do porteiro ao motorista, à secretária, e isso acaba desestabilizando o Estado. Você imagina um banco da importância da Caixa Econômica Federal. É um banco de fomento, né? Ele ajuda na indústria da construção civil, casa própria, entrou agora no agronegócio muito forte também. Antes era um monopólio do Banco do Brasil, a Caixa entrou e tem um poder muito grande. Cada VIPAD da vice-presidência dessa tem uma função. Imagina uma vice-presidência que se ocupa de negociar dívidas. Imagina uma vice-presidência que se ocupa de financiar imóveis, construções em todo o país, empréstimos a fundo perdido. Então não são qualquer vice-presidências dessas de faz de conta, não. Lembra do Jô Soares, que tinha aquela história de vice-presidente não manda nada, e ele perguntava, você já viu um viaduto com o nome de viaduto vice-presidente não sei o quê? Aí ele ia diminuindo até chegar uma sala com a plaquinha, sala vice-presidência. Nesse caso, não. As vice na Caixa são importantes e lidam com muito dinheiro. Essa mudança brusca e explicitamente política, isso interfere no andamento da grande instituição que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa nunca esteve livre de política, mas a política era interna, nunca de uma forma tão agressiva e tão barbarizada assim. O Centrão é como aplicativo de transporte, esse Uber 99, enfim. Transfere um presidente de um lado para outro e cobra. Não é carona, cobra. Então, essa é a realidade, é o preço a pagar. Agora, eu venho alertando, além das vice-presidências que são poderosas, existe um grande trunfo político que é a nomeação dos representantes estaduais, dos superintendentes da Caixa Econômica Federal. Isso é um grande canhão político. Por outro lado, o que eu ouvi, o que eu tenho ouvido e que acompanho, é que o PT não vai deixar Minha Casa Minha Vida nas mãos do Lira, não. Pois é, a gente segue com as análises dos nossos comentaristas. Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, Caixa Econômica Federal sob nova direção, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebendo indicações para promover essas trocas nas 12 vice-presidências do banco. O presidente da Caixa justifica que eventuais mudanças fazem parte de um processo dinâmico das democracias em busca de governabilidade. Difícil vai ser cobrar performance e bons números de um banco em que não necessariamente você tenha os melhores nas vice-presidências, né, Mota? Eu acho que essa frase que ele disse está 70% correta. Isso faz parte de um movimento dinâmico das democracias, tá certo? Agora, é um movimento que se afasta da governabilidade, porque é um movimento de divisão de pedaços do Estado entre aqueles que têm acesso ao poder. E aí, essas estatais, essas empresas, as agências reguladoras, os órgãos todos do Estado, deixam de ser ferramentas para servir ao cidadão, que paga por elas muito caro com seus impostos. Essas empresas, agências, órgãos, viram instrumentos de poder que servem aos políticos que têm acesso a eles. Servem de várias formas, algumas perfeitamente legais, mas imorais, e outras frequentemente ilegais. Essas a gente vê registradas, vez por outra, nas páginas criminais dos jornais. O problema é aquilo que a gente não vê, porque não são coisas ilegais, mas são imorais. É utilizar a máquina do Estado com a desculpa de que é para o bem do cidadão,
porque essa é uma área estratégica. Lembrem-se das justificativas para a existência de estatais, para a existência de bancos estatais. Porque é importante, é para a segurança nacional, é uma área estratégica, é para garantir direitos, e agora, no momento de uma notícia como essa, é que a gente entende a verdadeira razão.